Fala, visionários do Dupla Visão Podcast. Esse é o episódio de número 32 já, hein, David Rangel? Exatamente. 32º. 32º. Agora eu tô falando certo, eu aprendi. É... Depois de 30 programas eu aprendi a falar, Sem né? aquela piadinha lá? Não, aquela não cabe mais agora. Exatamente. E, como de praxe, e é o sentimento verdadeiro, me sinto lisonjeado, me sinto muito feliz por estar aqui mais um dia cumprindo o nosso propósito, que é juntos impactar vidas positivamente, fazer sentido na vida das pessoas, através de informação, através de uma ótica diferente, através de uma reflexão e também a história e trajetória de vida dos nossos queridos convidados visionários. E hoje temos aqui uma dupla, um casal visionário e queridíssimo, que são grandes amigos da minha família e que eu tenho a grande honra de ter aqui na mesa visionária hoje, David Rangel. Show de bola, mas segura um pouco, não revela ainda, deixa o pessoal aí um pouco curioso, pra gente dar aquele recadinho dos nossos apoiadores. Mas antes de falar dos apoiadores aí, passar aquela propaganda, galera, nossa caneca está disponível para vocês que quiserem adquirir. Com a aquisição da nossa caneca ou de qualquer produto nosso, camiseta, boné, caneta, você vai estar colaborando para que esse projeto se perpetue aqui no YouTube e também no Instagram. E porque a gente tem alguns espaços em aberto, então se você quiser expor a tua marca aqui ou colaborar de alguma forma, tem a nossa caneca visionária, tem o LivePix. Exatamente. Só um detalhe, né? A vaga para anunciante é escasso. Sim. Porque nós não, são limitadas, não né? podemos poluir com muita propaganda. Existe uma quantidade certa. Então, assim, é uma oportunidade para vocês que queiram divulgar e evidenciar a sua marca, né? E também os nossos patrocinadores também ganham a oportunidade de vir aqui prestar o seu depoimento e a sua entrevista conosco também, para contar a tua história e falar de fato como ninguém do seu negócio. Perfeitamente. E também temos duas formas de apoio, né? Uma também é o LivePix, que você pode contribuir com esse projeto maravilhoso da forma que você sentir no coração. E quando você apoia um projeto visionário, você se torna um visionário também e você acaba impactando mais vidas. Porque quando você promove a corrente do bem, você também faz o bem. Então não é só nós aqui. Quando você se une, quando você apoia, você dá as mãos pra gente. E nós vamos junto cumprir o nosso propósito, que é impactar vidas. Mas não tem só essa forma financeira. Tem uma forma que é linda e maravilhosa e que é muito valorosa para nós, que é gratuito. Você pode curtir, você pode incentivar esse projeto curtindo, seguindo a gente nas redes sociais, né, no Instagram, se inscrevendo no YouTube. Galera, vocês que são visionários, que já acompanham a gente no Instagram, tem muita gente que ainda não foi se inscrever lá no YouTube. Então, se vocês puderem dar essa força pra gente, para nós é valioso. Porque o algoritmo entende que isso é bom e perpetua para mais pessoas e mais pessoas. Então, visionários, gratidão por isso. E agora, nesse momento, vamos fazer uma pausa breve para os nossos queridos patrocinadores desfilar na nossa tela para os nossos visionários e já voltamos. Fala, visionários! O melhor hambúrguer artesanal de Francisco Morato e região está no Hangar Burger Bar. Fala com meu amigo Ricardinho, pede o seu lanche delicioso pelo delivery ou vá até o ambiente, né, Wesley? Exatamente. É aquele ambiente aconchegante e também não se esqueça de aproveitar o cupom Visionário10. Diga que você viu esta propaganda no Dupla Visão Podcast e aproveite um lanche maravilhoso e ainda tem aquele descontinho especial. Fala, visionários! Estamos de volta e só para não deixar de falar e não dizer que eu esqueci das flores, né, Wesley? Por favor. Vocês podem acompanhar a gente no YouTube Music, no Spotify e no Deezer também. E também tem espaço para patrocinador.
Vai, menino. nessas ferramentas aí, que é apenas para ouvir. Você tá no trânsito aí, vai estar ouvindo, e a tua marca também vai estar sendo exibida. Esse canal de divulgação ainda não tem nenhum patrocinador, então é exclusivo, beleza? Entre em contato com a gente. E Wesley, passo a palavra para você para poder abrir o espaço para os nossos queridos convidados de hoje. Opa, eu teria essa honra? Com certeza, toda sua. Então é o seguinte, Toda nossa. Então é o seguinte, eu gosto de usar analogias e formas para poder valorizar aquilo que eu sinto. Então eu quero aqui estender o tapete vermelho, que é um tapete de honra, para anunciar aqui os nossos queridos convidados visionários, que é a Thaís e o Evandro. Que ótimo! Que honra poder estar aqui com vocês. É um privilégio e nós agradecemos imensamente o carinho, a honra, o respeito e a oportunidade de podermos estar aqui diante, né, de todos compartilhando um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória. Nós estamos muito felizes e muito ansiosas por esse momento aí inesperado. Opa, maravilha. Bem, na realidade, dupla honra também, não só dupla visão, porque poder compartilhar um pouco da nossa história, eu e minha digníssima, estamos aqui lisonjeados e com certeza essa é uma oportunidade que vai ser maravilhosa ao longo aí desse nosso bate-papo. Obrigado. Exatamente. E é para sempre, porque vai ficar registrado aí nas redes aí, né? Então, me sinto honrado. Quero dizer que o Evandro, a Thaís, eles são amigos da minha família por parte de mãe. Já estivemos juntos por várias vezes e temos um carinho mútuo aí. Então, quero dizer que é uma honra, é uma satisfação. A minha mãe, um abraço, Samara, minha mãe, que indicou, que fez essa ponte para fazer acontecer isso aqui. Ela ficou toda empolgada para nós nos ajuntarmos aqui e poder aí impactar vidas juntos aí, né? Isso e para iniciar, eu gostaria que vocês compartilhassem com a nossa audiência de visionários, falar um pouco sobre a origem de vocês, sobre a família, o início de tudo. Pode começar pelas damas, né? As damas? Vamos lá. Então, a origem do casal ou do profissional? O que vocês preferem? Você pode falar tanto início familiar, né? A sua origem, sim, família, e aí depois você pode falar sobre profissional. Tá, e passo para ele ou falo direto? Pode ficar à vontade. Pode falar primeiro você e depois a gente passa para ele. Então vamos nessa. Bom, nós somos casados já há 13 anos, estamos 15 anos juntos, né? Temos a nossa pequena filha chamada Isabela, tem 12 anos, completa 13 agora, em janeiro, no início do ano. E há 10 anos eu venho acompanhando o trabalho, o projeto, o desenvolvimento do Evandro e venho me desenvolvendo ao lado dele, né? Porque além de esposo e amigo, ele também é um mentor, né? Ele é um exemplo para mim, ele é uma pessoa que eu admiro muito, é um homem sensacional, ele vai ter a oportunidade de falar por si só, mas eu acho que a validação minha também conta muito, né? Então, há 10 anos eu venho me desenvolvendo como pessoa, como ser humano e também como profissional. Durante esses 10 anos que eu venho me desenvolvendo, eu não trabalhei diretamente com ele focada ali, né? Nesses últimos anos que eu estive mais focada. Principalmente porque depois que eu tive a minha filha, Isabela, que vai completar os 13 anos, eu acabei como se tivesse me aposentado temporariamente, né, para poder me dedicar de forma de tempo integral para minha família, né? Nós chegamos num acordo e ele disse: amor, fica em casa, cuida da Isabela, você não precisa trabalhar fora. Então foi algo que foi combinado entre nós. E eu fiquei parada, né, um pouco assim no tempo sem atuar, mas nunca 100% parada no tempo, porque durante esses 10, 12 últimos anos da minha vida eu me aprofundei nos estudos, né? Então a minha vida pessoal, ela tem um marco muito grande, porque a minha infância, ela foi marcada por dor, foi marcada por superação, né? A minha infância, durante toda a minha vida, eu carreguei muitos rótulos, né? Como você é incapaz, você não consegue, você não pode, você é burra. E o pior que, sim... Não é pra você. Não é pra você.
Então, esses rótulos, quando a gente não tem um autoconhecimento, a gente se sabota porque a gente acredita naquilo. A gente acredita em tudo que falam para nós. E é aí onde mora o perigo. Eu acreditei em tudo que a sociedade me impôs. Que eu era burra, que eu seria igual ao meu pai, que eu não conseguiria nada na vida. Por muitas vezes eu chorei sozinha. Aos 18 anos de idade, eu fui morar sozinha, né? Aos 12 anos eu saí da casa dos meus pais e fui morar com os meus avós, em Diadema. Até os meus 18 anos. E depois de lá, dos 18 para os 19, eu fui atrás dos estudos. Porque desde pequena eu acreditei que tinha algo diferente em mim. E foi por isso que eu saí da casa dos meus pais. Porque se eu trazer um pouco da minha base familiar, ela é longa. Ela é extensa e ela é pesada. Né? Eu venho de uma família desestruturada. Né? Meu pai, quando eu era mais nova, ele me pendurava de cabeça para baixo, sabe? Ele bebia, ele tinha vícios, né? Então, os pais das minhas amigas não queriam que eu me aproximasse, não queria que eu fosse amiga das filhas delas, porque tinham preconceito e achavam que eu me tornaria e que eu seria e que eu era igual ao meu pai, né? Então, por conta desse rótulo, de todo esse contexto familiar, né, crítico, na época, que me colocaram esses rótulos. Mas, enfim, eu nunca acreditei, porque eu sempre tive Deus. Eu sempre acreditei nos meus sonhos, eu sempre acreditei que eu era e eu sou capaz de criar tudo aquilo que eu desejo, que Deus está comigo o tempo todo, e Deus me ajudou a fazer essa travessia, essa ponte. Então, tudo que eu não tive na minha infância, eu tenho hoje. Então, aquela família desestruturada que eu tive, mas que eu sonhava em ter, eu tenho hoje. Nossa. E tudo isso que me proporcionou foi Deus. E em questão dos estudos, eu venho me desenvolvendo, porque eu tive um estalo, um despertar, eu digo que foi de Deus mesmo, um chamado, e eu nunca vou esquecer. Foi um momento que aconteceu, foi um chamado muito forte, veio ao meu coração, e ouvi também, né, o chamado de Deus dizendo: eu estou convocando e levantando o meu exército. E aí foi daí onde aconteceu a minha transformação. Eu digo que foi a revolução na minha vida e na minha história. Daí eu pude entender do quanto eu era capaz. Porque lá em Gênesis, Deus nos diz que nós fomos feitos para liderar, transbordar e governar. Então é por isso que eu estou aqui. Porque Deus me deu essa ordem. Então, se Ele disse que eu posso, quem é o outro para dizer que não? Ninguém vai dizer. Então eu acredito que eu vim com essa missão: liderar, transbordar e governar sobre a vida de todos aqueles que Deus colocar no meu caminho, com muito amor e com muita humildade, porque liderar não é mandar, é ensinar, é acolher e é direcionar. E ser exemplo. E ser exemplo, porque palavras convencem, mas o exemplo, ele arrasta. E isso eu levo para a minha vida toda, tanto no profissional quanto no pessoal. Meu Deus, já começa assim, né? Caramba! E aí, Evandro? Vai, Evandro! Vamos lá! E eu ainda corto, porque se a gente for falar, é muita coisa. Lembrando que eu tinha falado que esse podcast iria até meia-noite, né? Nossa, vai até meu Tem ar. bastante história, mas eu sempre falo que Deus, ele faz tudo perfeito. Porque a contraponto do que ela traz na história dela, da questão da família desestruturada, de falta de uma base, de falta de um direcionamento, algo que toda criança espera, né? Que são, né, valores que são construídos a partir de uma família unida, né, que tem ali, que seja natural, uma família normal, que tenha amor, que tenha carinho. Ela não teve. Então, ao contrário de tudo isso, eu venho de uma família cristã, eu tenho uma família maravilhosa, cresci com os meus pais, com super boas referências, tanto da minha mãe quanto do meu pai, os meus irmãos, crescemos na igreja, nos conhecemos, né, Wesley? Exatamente. Na igreja, a base, então assim, o pior que a gente podia fazer naquela época era correr do diácono. Vamos pontuar que foi lá na igreja Assembleia de Deus do Rude Ramos, em São Bernardo do Campo. Isso. Um abraço para todos que Exato. congregaram com a gente. Abraço pro pastor Josias de Campos,
Né? E lá a gente cresce e a igreja ela traz uma base que é excepcional. Né? Então, eu tive uma família muito unida. Né? Em casa nós éramos escadinhas, né? Eu tenho hoje 43, meu irmão 44, o outro 45. Então, um ano de diferença. Então, a gente cresce muito unido, muito cúmplice ali em todas as dificuldades, desafios da vida. E depois, quando começa a ir para o mercado de trabalho, né? Se apoiando, se ajudando. Né? Então, assim, é algo que se eu tenho hoje, né, que olhar para trás e falar qual a avaliação que você faz, Evandro, da sua base, da sua origem, o Papai do Céu foi completo na minha vida. E, não diferente do que foi lá atrás, colocou no meu caminho uma pessoa extraordinária. A história da minha esposa, Thaís Martelli, é inspiradora, é uma história de transformação. Ela, de fato, veio a esse mundo para impactar vidas, para transbordar na vida das pessoas. E tudo aquilo que ela passou de dificuldade, ela ressignificou para ser bênção na vida das pessoas. E em que momento? Depois, eu acho que eu vou falar depois, mais adiante, né? Mas os nossos caminhos se convergem de uma forma que para muitos pode parecer, isso é coincidência. A gente usa um termo que a gente fala, isso é Jesuicidência. Cristocinência. Também. Nós também usamos. Vocês usam? Porque Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Né? E às vezes a gente acha que a nossa história está totalmente indo fora daquilo que era o propósito dele. Então, se eu fosse trazer exemplos, quantas vezes a gente vê isso até na Bíblia, história de pessoas que se vêem em situações deploráveis e que eram pessoas debaixo de promessa. Você pega a história de Mefibosete, né? Neto do rei Saul, filho de Jonatas, a linhagem de príncipe, o improvável. E se vê lá numa cidade distante, esquecida, e daqui a pouco Davi chama e recompensa com tudo aquilo que havia perdido, ele é restituído. E honrado. Davi, então que era perseguido pelo avô, né? Que era perseguido pelo avô, o sogro dele, né? Exato. Então é isso, a nossa história é maravilhosa, no sentido da perfeição do plano de Deus que ele tem para as pessoas. Então, eu quero até trazer um recado para a sua audiência. Opa. Não sei o seu desafio, né? Não sei o quanto que você tem tido, às vezes, frustração na sua vida. Mas quando a gente entende que Deus tem algo maravilhoso, extraordinário, e é no tempo dele, não é no nosso tempo, a palavra de Deus se cumpre, porque Deus não volta atrás. É isso. Eu quero fazer uma pontuação e exaltar um detalhe importante. Como Deus é perfeito e é especialista, como Ele traz para uma união, no caso de vocês, para um exemplo, a Thaís ter um parâmetro do que é uma família saudável, e com certeza o Evandro enxergou várias qualidades, vários grandes motivos para se aliar a Thaís. Então, não precisa que seja tudo igual ou perfeito. Perfeito. Deus pega os imperfeitos. Eu ouvi isso ontem. Isso aí. Deus não une os perfeitos. Deus une os imperfeitos para um agregar e somar na vida do outro, e cada um colocar uma porção no outro e construir o outro melhor e maior. E olha que detalhe. Isso aí. Quando você agrega na vida do outro, você coloca um pouco de si no outro. Isso. E a partir desse momento, cria-se uma identificação onde você sabe por que você vira pra ela e ela vira pra você e fala assim, ó, você é o amor da minha vida e eu nunca quero te perder? Porque você reconhece tanto o valor que ela tem por natureza, mas você conhece um pouco de si no outro. É Isso aí. Então, esse complemento, ele é fantástico. E isso é tão verdade. Manda. Me permita um adendo. Não, manda.
porque a gente está falando sobre algo que também tem um fundamento bíblico. Porque o casal, ele se torna uma só carne, Perfeito. um só corpo. Então, ora, não há essa separação. E é isso que, novamente, faz de um relacionamento onde Deus é o centro, algo maravilhoso. E só quem vive para poder experienciar o que é, de fato, essa verdade. E sabe, eu quero pontuar algo que é bacana também e é de extrema importância. Não importa o que fizeram comigo. Não importa a minha história. O que importa é a decisão que eu tomei em fazer diferente. O que importa é o que eu resolvi fazer com tudo aquilo que fizeram comigo. Eu poderia muito bem carregar dor, traumas, medos, rejeições e fazer com o outro tudo aquilo que fizeram comigo. Mas não. Eu decidi fazer diferente, porque Deus diz para nós perdoarmos 70 vezes 7. Foi isso que eu fiz, e é isso que eu faço, e é isso que eu vou fazer até o último suspiro da minha vida. E eu acho sempre importante nós entendermos que por detrás de cada ser humano existe uma história. Então, se o meu pai fez isso comigo, é porque um dia fizeram algo parecido com ele. Então, eu entendi que o que fizeram com ele? Por que ele está replicando esses padrões de comportamentos comigo? Porque tudo que ele fez, ele repetiu o que fizeram com ele. Entra aí a questão do comportamento. É um script familiar. Então, o meu pai, ele só deu para mim aquilo que ele teve. E é aquilo que você dá para o outro, que você teve ou deixou de ter, não tem o certo ou errado. Não tem. É o que ele tinha naquele momento. Então, eu entendo que por detrás de cada história existe um ser humano. E quando você entende, quando você compreende, você passa a enxergar com a lente de Jesus. Então, é isso que eu fiz e é isso que eu faço. Sensacional, perfeito, e tem mais um adendo em cima disso daí. Os filhos, agora eu digo aqui para todos aqui, vocês que são filhos, nós somos filhos e nós viemos aqui para fazer uma história melhor e maior do que os teus pais. Sabe por quê? Porque quando você chega ao mundo, os teus pais te dá a oportunidade de passar todo o conhecimento, de contar toda a história e te mostrar tudo o que aconteceu. Então você não chega cru. Exato. Sem norte, sem... Não. Você tem todo o parâmetro dos seus pais ao teu favor para você unir o que eles te ensinaram Perfeito. com uma página em branco. Porque aí entra a tua história. Não, aí eu vou ter que Você- comentar também. Você pega a caneta aqui, ó. Você pega a caneta aqui, ó. E você tem nas mãos uma página em branco. E aí, a partir desse momento, você usa tudo que você aprendeu com seus pais e escreve a tua história. Mas me faça um favor. Faça melhor. Porque ninguém veio aqui para essa existência para fazer igual ou fazer pior. Uau. Você tem que ter responsabilidade de fazer da tua história maior e melhor. Queria pontuar Nossa. isso aí. E Siga. agora eu tenho que falar. Por favor. Falar em cima disso, porque é extremamente importante, Wesley. Manda. A Bíblia também nos ensina e nos orienta o quê? Honrar o teu pai e a tua mãe. Para que o quê? Para que a tua vida Se prolonga. Se prolongue. certo? Perfeito. E as pessoas acham que honrar e respeitar o seu pai e sua mãe é apenas cuidar. Não. Não é apenas isso. Honrar o teu pai e a tua mãe é honrar a tua base. É honrar a tua origem. A tua origem é de onde você veio. Então, você olhar para o teu pai e para tua mãe com muito amor, com muito respeito e dizer, por amor a vocês, eu decido seguir em frente. E toda vez que eu avanço, vocês avançam em mim. Porque a minha conquista também é a de vocês. Tem mais uma frase. Uau! Tem mais uma. Quem perde quando você perde?
e quem vai vencer junto com você. Isso aí. Aí fica mais uma reflexão para as pessoas. Então, levanta do sofá, levanta da onde você está estagnado, sacode a poeira e faça acontecer. Não só por você, mas por todos que você ama, todos que te amam e todos que estão ali na tua casa e ao teu redor. Ninguém está para vencer sozinho. Não adianta um rei em um castelo com tudo e vivendo sozinho. Não. Perfeito. Nós estamos aqui para compartilhar e transbordar, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa mesa aqui. É isso É aí. isso, David Rangel. Muito bem. E é assim que começa o podcast, irmão. E ele tá reflexivo, Eu tenho que absorver, é muita informação. Primeiramente, antes de fazer a minha pergunta, eu quero parabenizar vocês dois. Meu Deus né? do céu. Parabenizar vocês dois, porque estar juntos, um casal estar junto no mesmo propósito, é uma questão de escolha diária. Todos os dias, quando vocês acordam, vocês têm que olhar um para o outro e dizer assim: eu escolho mais uma vez a minha família. Eu escolho mais uma vez fazer o bem e fazer a diferença. Fazer a diferença, como a Thaís bem ressaltou, é decidir pôr um ponto final em um ciclo vicioso de coisas ruins que aconteceram, né? E como o Evandro também disse, ele vem de uma experiência totalmente diferente, bem estruturada, mas Deus é tão perfeito que se você não tivesse a história dela para se basear, talvez o teu olhar seria muito família de margarina, sabe? De propaganda, achando que o mundo é só Perfeito, flores. Então, assim, o contraponto das histórias de vocês é tão importante para ambos que faz com que a evolução de vocês aconteça de uma forma muito mais alinhada, né? Então, parabéns para vocês dois. Parabéns, assim, pela clareza com que vocês expressam isso, porque eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que olham para vocês e ouvem o que vocês estão dizendo, elas começam a olhar para a própria vida delas como com um olhar diferente, tipo assim, minha vida não é perfeita, mas a deles também não é. Uhum. Só que eles estão me mostrando que é possível transformar a minha vida imperfeita em algo melhor todos os dias. Muito bom. É isso. Então, parabéns. Parabéns por dar um ponto final em coisas ruins que te fizeram. E eu me emocionei logo nas primeiras palavras que você disse, porque assim, eu venho dessa mesma situação. Eu vivi exatamente coisas parecidas com o que você viveu. Eu conheci o meu irmão com 10 para 11 anos de idade, né? E eu não conhecia meu pai. Quem foi responsável por unir meu pai a mim foi meu irmão, né? 17 anos depois. E só Deus sabe o que eu tive que viver nesses primeiros 17 anos de vida. Então, eu me identifico muito com a tua história, né? E me identifico muito com a história de vocês dois. Porque a falta de base que eu tive na minha família, eu procuro hoje dar para a família que eu tenho, né? Mesmo errando muito, porque eu já errei bastante e acredito que vou continuar errando. Mas eu tenho uma coisa que me ajuda, que é Deus, em primeiro lugar, e a vontade de fazer a diferença, igual você fez e está fazendo na tua vida. Então, parabéns. Eu preciso falar isso. Eu preciso evidenciar que vocês merecem parabéns. Obrigada. Tá? Parabéns mesmo. Eu também quero só pontuar o que ele falou da história, né? A gente teve uma história. Eu não digo que a minha história foi uma história triste. Por mais que ela possa ter sido em algum momento da minha vida. Sim. Mas eu agradeço a Deus por tudo o que eu vivi. Perfeitamente. Porque eu sou o que sou, porque eu passei por isso. Eu passei pelo processo. Foi o processo de lapidação. Eu digo que eu fui forjada pelo Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas olham e falam, nossa, uau, que mulher forte. Mas você pode ter certeza que por detrás de todo ser humano forte existe uma ferida. Mas uma ferida que ela pode cicatrizar
como a minha foi cicatrizada. Então, tudo que aconteceu na minha vida, eu não digo que foi ruim. Aconteceu o que tinha que acontecer. Penso, O que aconteceu na minha e na sua história aconteceu porque tinha que acontecer. Penso E foi igual. o melhor penso igual. que aconteceu. Porque hoje nós estamos onde estamos, temos a nossa família, construímos aquilo que nós não tivemos, mas porque nós passamos por vários obstáculos, por várias barreiras, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então nós aprendemos, nós evoluímos. Com o quê? Com a nossa jornada. Com os nossos erros, com os nossos acertos. Nós aperfeiçoamos tudo aquilo de dificuldade que nós tivemos. Então, a gente tem que honrar a nossa história. E a nossa história pode ser vista por 2 ângulos. Igual a moeda. Tem cara e Exato. coroa? Exato. Assim também é a nossa história. Então, qual é a história que você conta de você mesma? Você conta a sua história com dor, cheio de traumas, ou você Vitimismo. com vitimismo, ou você conta a sua história de uma forma transbordante, de transformação, de superação, de criação. É isso que eu digo. Eu co-criei, eu criei, eu transformei a minha vida e a minha história. E eu agradeço, pai, mãe, eu te amo, eu te honro e eu vou honrar até o último suspiro da minha vida. E todas as vezes que eu avançar, vocês avançam em mim. Pai, todas as vezes que eu avançar, o Senhor está avançando em mim. Tudo aquilo que você não conquistou, eu conquistarei. Por mim e por você. Meu Deus do céu. É isso. Meu Deus do Sensacional. céu, Evandro. É forte, né? Não tá fácil não, viu, Evandro? Eu vou pra minha pergunta. Não, Pode falar, só um pode detalhe que... A gente tá indo pro quinto Tá. adendo, Ó, até, Não, até a primeira não, pergunta. mas esse é o papo. A mágica é essa. Ó, esse é o papo, você acredita? Natural. A gente tem até pauta, mas assim, a gente quebra protocolo facinho diante de um papo desse aqui. Porque não é só performance. Não, É verdade. não. É verdade. É verdade. É verdade. É por isso que eu vou quebrar o protocolo de novo. Pois quebre. Eu quero evidenciar aqui para os nossos visionários, porque tudo isso tem um resumo. Você acredita? É que eu fico de olho, eu sou clínico, eu fico de olho na chave. Eu quero evidenciar a todos vocês o que a Thaís falou ali, que tá aqui, tipo assim, martelando aqui em mim. E aí eu não posso deixar de evidenciar. Foi pra fora, é isso aí. A ressignificação do que você vai fazer com as armas que você tem nas mãos. A chave, Thaís, de tudo que foi dito aqui, chama-se o que você vai fazer com o que fizeram com você. Eu queria deixar essa pergunta aqui para todos se fazer agora. E eu posso dizer? Pode? Por Tá, favor. sabe o que você deve fazer? Você não só deve, como pode fazer. Ressignificar. O que é o ressignificar? É recontextualizar a tua história. Como você quer ser vista? Como coitada? Como coitado? Como vítima? Eu já fui vítima por muito tempo na minha vida. Eu me vitimizava por tudo. Mas eu decidi colocar um ponto final, porque eu entendi que eu posso ser protagonista da minha própria história. Então, recontextualize a sua história, ressignifique, dê um novo sentido para o que te aconteceu. O que te aconteceu não foi ruim, tinha que ter acontecido. Eu não estou dizendo que é fácil, né, recontextualizar Não é uma fácil. história, ressignificar. Não é fácil. Não é fácil, mas é possível. E você só vai conseguir ressignificar se você revisitar a sua história. Se você revisitar o seu passado. Porque para que você avance na vida, você precisa voltar ao passado. Você precisa se entender. Você precisa se conhecer. Você vai ressignificar o quê se você não conhece a sua origem e a sua história? Então, eu tenho certeza que cada um de vocês aqui carrega uma dor, um trauma. Opa. E muitas das vezes você não avança na vida por conta desse trauma. Você não foi lá resolver.
Não foi resolver. Sabe aquele sentimento que você, toda vez, você tá quase conseguindo, mas você sente que tem alguma coisa que te amarra, te puxa para trás? Isso que te puxa para trás é algo mal resolvido na sua história. Perfeito. Você tem que olhar sempre pro seu passado, que é o quê? Pai e mãe. Falta liberar o perdão? O que falta você enxergar que ficou para trás? Porque a sua base, a sua origem impacta em todas as áreas da sua vida. Pessoal, profissional, financeira, tudo. Porque a mãe representa o amor, a vida, e o pai é a força. É ir para a vida, é ir para o mundo. E eu falo isso porque por muito tempo, um tempo recente inclusive, todas as vezes que eu avançava, eu voltava. Eu avançava, eu voltava. Eu falei, ué, mas eu já ressignifiquei, eu já recontextualizei, eu amo, perdoei, fui perdoada. O que tá faltando? É honrar. Mas eu honro meu pai, eu honro minha mãe. Eu achava que eu honrava. Porque quando eu olhava para meu pai e falava, eu perdoo, eu já não tô honrando. Porque não importa o que ele fez comigo. Não importa. Eu tenho que honrar. E o honrar não é julgar. Não é criticar. Não é apontar. Perfeito. Então, enquanto eu não tivesse uma visão diferente, eu não conseguiria avançar. Eu estava preso. Porque o pai significa força para a vida, o impulsionamento. E a mãe é o amor, é a vida. Então, se você tem um problema financeiro, provavelmente você tem algo que você tem que resolver com o seu pai. Sabe aquele sentimento que você tem de avançar e aí você acaba recuando, algo te acontece? Algo você tem que resolver com o seu pai. Descobrir a raiz daquilo. Você tem que descobrir a raiz. Então, eu sempre digo que você tem que descer as profundezas. E descer as profundezas não é fácil. Mas é necessário para que você tenha um processo de evolução contínua. Porque sem restauração, recontextualização, sem você olhar para sua origem, para o seu passado, não tem como você avançar. Então, tudo na vida da gente parte do autoconhecimento. Quando a gente fala da humanidade. Mas, na verdade, porque a origem de tudo, onde começa a nossa verdadeira transformação, é com Deus. É na palavra. Porque é impressionante. É impressionante. A gente estuda tanto, a gente se desenvolve tanto, e quando você pega a Bíblia, você vê que tem tudo lá, de forma gratuita. Mas a gente paga horrores para aprender com outras pessoas. E nós temos isso de graça na Bíblia. Então a gente tem que buscar a verdadeira transformação na palavra de Deus. E aí, consequentemente, ir buscar o autoconhecimento. É entender a nossa história para que nós possamos recontextualizar e ressignificar o nosso mindset, que é a nossa mentalidade. Para ela ter nós termos uma mentalidade de crescimento, de prosperidade e abundância. Ou seja, Muito bom. Nós não podemos ser covardes rumo ao nosso melhor. Isso. Porque enquanto você... Porque assim, se você não resolve, você tá sendo covarde com você mesmo. Então não seja o próprio sabotador do teu melhor. Resolva. Como que é? Criança dá desculpa, adulto resolve, né? E agora eu quero trazer para vocês compartilhar com a nossa audiência de visionários aqui as primeiras experiências de vocês e também as atividades que vocês exercem hoje por chamado, né? Muito bom. Isso aí. Bom, há 17 anos eu fundei o grupo Leader Partner, que é uma consultoria com foco em formação de lideranças, equipes comerciais e com cultura também. Trabalhamos desenvolvimento de lideranças em grandes empresas. A gente só atua com grandes empresas, não só no mercado, já atuamos fora também do mercado brasileiro, aqui na América do Sul, na Europa. E o nosso foco nos programas de desenvolvimento de liderança é justamente trabalhar de forma 360, sejam soft skills ou hard skills, sejam desenvolvimento de competências técnicas ou comportamentais, né? Tem até programas que a gente faz aqui que somente a líder trabalha, que é o programa Liderança 3D,
né, inspirado em um dos melhores programas de formação de lideranças do mundo, da escola de Harvard. E aí onde que tem a sinergia, né, a conexão, né, e esta congruência aí de atividades com que a Thaís vem ao longo dos anos trabalhando e a consultoria também. A gente acredita que quando você vai lidar com o desenvolvimento de um profissional, existe muito comum no mercado, no ambiente de trabalho, as pessoas falando, às vezes tem líderes que falam isso nas empresas, olha, quando você entrar aqui, deixe os seus problemas da porta para fora, porque aqui você é profissional, quando na realidade vocês sabem muito bem que isso é impossível, não tem como o ser humano deixar, né, os problemas, né, virar um personagem. Não existe um botão que não existe um botão, né? Ninguém é máquina. Então, o ser humano, na sua completude, ele precisa estar bem para que ele possa estar produtivo, ser produtivo. Então, as vezes que nós implementamos os nossos programas nas empresas, nós abordamos soft skills e hard skills, ou seja, trabalhamos competências técnicas e as competências comportamentais também. E aí, justamente, onde existe o convite, né, natural de união de propósitos, porque a Thaís ela é uma super especialista no desenvolvimento de pessoas. Tá? Então, se converge, né, as áreas de conhecimento da parte dela para agregar aos programas com executivos nas empresas. Tá? Então, nós temos desafios, por exemplo, de aplicação de assessment. São testes comportamentais, teste de temperamento, teste DISC, Caliper, MBTU. E a gente precisa de profissionais qualificados que tenham a capacidade de fazer ali o diagnóstico acerca dos resultados, fazer a devolutiva, mas trazer fundamentos, conceitos, bases do que é isso. Por que eu ajo como eu ajo? Né? Então a gente sempre fala, a pessoa no ambiente de trabalho, ela reproduz aquilo que é o seu instinto mais natural, né, de ser. Né? Como assim, Evandro? Então aquela pessoa que, mediante um desafio, uma atividade, ela vai e coloca a mão na massa, começa a executar, ela é assim, não só numa atividade de sala, ela é assim no dia a dia, ela tem alto poder de execução. Aquela pessoa que para, né, Wesley e David, fala assim, ó, vamos discutir antes as ideias, vamos fazer um brainstorm, né, e vamos ver as possibilidades, avaliar, né, os cenários, o plano A, B, C. Esta pessoa, na atividade, ela faz isso, mas não é só na atividade. Ela está reproduzindo o que é o instinto, um comportamento natural. Característico. Então, assim, é muito rico, os programas são ricos. E eles são imersivos, os programas, nas empresas. Nós somente, por enquanto, tá? Já fica ali né? Tô dando spoiler aqui. Por enquanto, nós, nesses 17 anos, atuando somente com empresas. E muitas empresas, de grandes portes, empresas multinacionais. Mas nós vamos... Né, tem um projeto 2026 para a gente alcançar aí também programas abertos. Né, e aí onde o nosso trabalho profissionalmente ele se converge. A Thaís tem um propósito, esse propósito do trabalho que ela faz com inúmeras pessoas que são impactadas, têm a sua vida transformada, é muito trabalhando fatores de autoconhecimento para o autodesenvolvimento. Não tem como a pessoa se desenvolver sem antes ela entender onde é que ela precisa trabalhar. Então, todas essas questões de constelação, script familiar e outras questões mais, que aí ela pode falar um pouco mais, né, ela traz um pouco desse tempero aos programas que a gente faz corporativos. E aí a gente se converte. Eu, como propósito, no meu trabalho, antes mesmo, na realidade, a empresa, o CNPJ nasce depois do propósito, né? Você não vai abrir uma empresa e falar, agora que propósito que eu vou dar nessa empresa? Colocar nessa empresa. A empresa, ela nasce depois do propósito existir. E o propósito está aqui no coração. Vocês estão hoje aqui, o podcast não nasceu antes do propósito. O propósito nasce antes. Exato. O podcast foi uma consequência para isso ganhar amplitude, alcançar mais pessoas, mais vidas. O meu propósito é desenvolver lideranças para um mundo melhor. Eu acredito que quando a gente vê ao longo da história, as grandes revoluções, elas foram orquestradas, elas foram executadas, porque nós tínhamos ali líderes espetaculares, extraordinários. Perfeito. Então, esse meu propósito, né, que origina-se a partir daí
a líder partner, que inicialmente era líder treinador, né? A gente tem hoje a líder treinador, que é a consultoria com foco em liderança, equipes comerciais. A gente tem a Breve Partner, que é a nossa consultoria, empresa de digital sales, e a gente tem a líder recruiter, que é as executivos, as seleções de executivos para o mercado. Então, e a líder partner, que é o grupo, que é a consultoria que faz os trabalhos contínuos, de aprendizagem contínua nas empresas. Isso tudo nasce depois do propósito, que é impactar o quê? Formar lideranças para o mundo melhor. E aí a Thaís, em todos os nossos programas de liderança, programa de liderança 3D, que tem 3 dimensões, né? Eu, líder de mim, trabalhar autoconhecimento e autodesenvolvimento. Depois vem no outro módulo, eu, líder de pessoas, tá? Que é trabalhar como extrair o máximo do potencial das pessoas, enfim. E depois o eu, líder do meu negócio, da minha área, que é trabalhar questões mais técnicas da área, da empresa, do negócio, enfim. Ferramentas mais diagnósticas e outras mais. Então principalmente a primeira imersão, não dá para um profissional, um ser humano, evoluir nos skills de liderança sem trabalhar fortemente, com profundidade, o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, que é na primeira dimensão. E aí onde Thaís vem... eu tenho um orgulho, essa mulher é espetacular. Muito bom, muito bom. E o bom é que é recíproco, né? Isso. Dupla honra. É dupla honra. Isso é muito legal, essa troca, né? E aí eu identifico em vocês dois uma característica muito forte, que é a característica do alquimista. É aquele que transforma o chumbo em ouro, né? E a base da Bíblia, a base da palavra, ela é muito forte nisso, né? A Bíblia ensina isso, né? Porque a gente tem que entender que tudo vem do plano mais sutil, tudo vem da divindade, tudo vem da origem, tudo vem da essência, né? E aí se manifesta no plano físico. Então, se você começar, como o Evandro bem falou, se você começar pelo externo, você já está fadado a fracasso. Exato. Você não vai conseguir entregar externamente coisas boas se dentro de você está uma bagunça. Isso. Quando você investe, eu falo isso porque eu estou estudando, eu sou um mentor hoje, estou me capacitando para me tornar um líder cada vez melhor, né? Eu trabalho na área da música, o podcast aqui é uma das atividades que eu trabalho, mas eu sou cantor há quase 20 anos, né? E hoje eu dou treinamento para outros cantores também. Bacana. Né? E aí eu vejo em vocês isso e eu me inspiro em vocês. Estou me inspirando muito aqui no que vocês estão falando. Maravilha. E isso fortalece que eu estou no caminho certo. Porque uma das coisas que eu comecei a estudar primeiramente foi a minha capacidade de resolver os meus problemas, a minha mentalidade, para depois pensar no lado profissional. E aí eu vejo essa característica em vocês dois, do alquimista. Muito bom. Transformar o chumbo em ouro. Sublimar aquilo que vem como um diamante bruto em algo lapidado. Isso aí. Né? Forjar. Exatamente. Gostou, né? Exatamente. Eu amo isso aqui. E aí eu queria pedir para vocês, se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre essa questão de junção dos dois propósitos. Em que ponto que os propósitos de vocês, os treinamentos e a mentoria de vocês se unem? Perfeito. Quer começar ou quer que eu comece? Pode começar depois. Existe algo que a Thaís é especialista. Eu vou fazer o seguinte, já que a gente tá falando de futebol antes de começar o podcast, eu vou deixar a bola quicando aqui e vou passar para ela fazer o gol. Beleza. Ao longo... a gente está num mundo tão evoluído até certo ponto para algumas questões, mas parece que para outras a gente retrocede. Ao mesmo tempo em que a ciência evolui, em que se tem facilidades, né, em que se tem tecnologia, a gente retrocede em questões que são questões desde que o homem existe. Quem sou eu? Por que eu vim aqui? Para onde eu vou? Né? Por que isso me acontece? O fator crise de identidade. As pessoas estão consumindo tanta informação, uma overdose de estímulos, ao passo, isso desde cedo, as crianças, ao passo delas se ver daqui a algum tempo, a alguns anos, numa crise de identidade.
E se você tem um problema de crise de identidade, você, ora, para qual caminho eu vou? Qual vai ser a minha jornada? E isso não acontece em exceções. Acontece num volume muito maior do que nós imaginamos. E às vezes tem pessoas que já estão em boas posições, são pessoas que ao olhar superficial parecem até pessoas de sucesso na vida. Por quê? Hoje o sucesso foi muitas vezes muitas vezes travestido de poder aquisitivo. De resultado. Mas às né? vezes a pessoa é vazia, às vezes a pessoa Perfeito. se sente uma solidão incrível. E aí que está a questão. Essa pessoa precisa ter um raio-x O e sucesso é outro. precisa entender o seguinte: qual é a minha identidade? Então, essa questão, e eu não falo isso porque é a minha esposa, mas eu falo porque eu vivencio o impacto que ela traz na vida das pessoas quando ela faz esse trabalho. Então, é possível a gente fazer um trabalho de desenvolver lideranças para resultados extraordinários, mas às vezes tem que se voltar lá atrás e trabalhar primeiro a identidade. E aí essa bola quicando que eu passo, tá, para ela, porque ela é autoridade nesse assunto. Olha que honra, você Perfeito. viu? Maravilhoso, O né? time Ó. aí, o time aí Ó. tá alinhado, tá entrosado demais. Só um comentário pra você seguir aí e fazer o gol. É lindo, lindo mesmo, de ver o amor e o carinho exalar de vocês. É Obrigado. inspirador, me motiva Bom, e com certeza está motivando aí os nossos visionários. Eu amo evidenciar as coisas. Que ótimo. Muitas das vezes, o David fala e a minha esposa fala e a minha mãe fala. Quem não conhece o Wesley, ele coloca tanta ênfase, tanto coisa assim pra falar e evidenciar e elogiar as pessoas que ele até se passa pra quem não conhece. Pô, o cara tá enchendo a bola, é um bajulador, e etc. Mas pra quem me conhece, de fato, sabe que na verdade, gente, eu amo e na verdade também foi uma escolha que eu fiz. Muita gente escolhe olhar o lado crítico, encher o saco das pessoas, e a pessoa fala 15 coisas top, aí uma negativa, a pessoa vai lá e pum. É. Então, gente, eu sou um profissional na área de evidenciar o valor das pessoas. Que isso é maravilha. nobre. E a gente sabe disso, a gente que te conhece. Exato. Então, assim, não tem nada de bajulação. Tem exaltação daquilo que é bom. E outra, quando você mostra e evidencia que o outro está no caminho certo, o que você está fazendo? Você está enfatizando que ela deve continuar nesse caminho. Sim. E não em outro. Então, assim, que me desculpem os críticos que pensam que não, é errado você ficar evidenciando os outros. Cara, eu escolhi promover o bem. E eu escolhi evidenciar que você está no caminho. Sabe por quê? Obrigada. Porque várias pessoas estão solitárias, se esforçando, fazendo o seu melhor e muitas das vezes não encontra uma palavra, um motivador pra falar, ó, você tá no caminho. Então, Verdade. quer saber de uma coisa? Eu não perco oportunidade Boa, Wesley. de evidenciar o que é bom. Então, parabéns. É lindo uma família unida, é lindo um casal unido, é lindo um esposo ou uma esposa dizer do quão é lindo o valor do outro. Maravilha. É isso que eu evidencio. É a família. É a honra. A honra. É honrar o outro. Isso. Então, assim, eu uso esse tempo para quebrar o protocolo, para evidenciar e fortificar isso aqui nessa mesa. E nós agradecemos a sua... É real, tá? É do fundo do Obrigada meu coração. pelo carinho. Tá? Nós agradecemos Isso o carinho, sente, inspira, amor. isso inspira. E isso é nobre Isso da sua inspira. parte. Porque as pessoas parece que tem um bloqueio em querer Elogiar evidenciar os- e elogiar é, o pô. outro, mas você sabe por quê? Ô, Porque tudo que a gente não quer fazer
ou elogiar o outro, é porque a gente tá frágil por dentro. Quando você se sente limitado a dar um elogio pro outro, se perceba, para e pergunta, por que eu tenho tanta dificuldade em elogiar o outro? É porque tem algo em mim que tá faltando. Tem algo no outro que eu vejo e falo, uau, eu desejava isso. E não tenho. Então, enfatizar o brilho do outro é muito nobre. E isso é para poucos. Então, parabéns para você. Porque isso é muito lindo e muito nobre. E são para poucos. E é genuíno a sua forma de fazer isso daí. A gente não acompanha só aqui na nossa conversa, mas nos outros podcasts, que esse é o seu agir natural. E parabéns por isso. Exatamente. É isso. É uma escolha e eu convido mais e mais pessoas. Eu convido a todos que evidenciem o bem, que façam o bem e que... Tem uma coisa que eu pensei aqui que é interessante também. Enquanto o teu sucesso não vem, aplauda o sucesso do outro. Isso aí. Se inspire e modele em quem está fazendo o bem. É isso. E agora eu quero trazer mais uma pergunta interessante para vocês. Essa pergunta é bem legal, cara. Eu gosto bastante. Não estamos aqui só para evidenciar também o que é louvável. Sim. Mas muitas mensagens são passadas no que deu errado. É verdade. Então eu quero que vocês compartilhem em sequência aí o que vocês tiveram que quebrar, que destruir, que vocês tinham, que era um ciclo vicioso, que era algo que... O que te destruía? Que você teve que destruir ele e quebrar para aí sim se tornar o líder excepcional que você é hoje, o ser humano que você é hoje e etc. Por favor, pode começar por você, meu irmão. Então vamos lá. Bom, nós sempre estamos em constante evolução. Então é natural, eu sempre falo que não há nada tão bom que não possa ser melhorado e não há ninguém tão fera que não possa se tornar ainda mais qualificado, seja em qual área for. E eu vejo que um dos principais pontos que eu precisava trabalhar, falando primeiro no aspecto individual, depois posso até trazer aqui, já que a gente está falando nós estamos em casal, mas foi um fator que é a autodisciplina. A autodisciplina, ela é essencial, porque o planejamento, ele só dá certo quando ele é muito bem executado e no tempo certo. E por vezes, você acaba se sabotando, se auto-sabotando, né? Seja uma academia, sabe aquela questão que você fala assim, olha, eu vou iniciar a academia. E aí você vive negociando com você mesmo. Você vive negociando com você mesmo. Então você não pode. Chega um momento em que você tem que ter disciplina. E basicamente a autodisciplina é você fazer o quê? É você fazer o que precisa ser feito sem que ninguém lhe cobre, né? Sem que ninguém esteja olhando. Pelo teu objetivo. Pelo teu objetivo, pelo teu foco. E eu vejo que isso foi um ponto que eu venho evoluindo, não é? Falando no aspecto individual. Quebrar a procrastinação. Exatamente, a procrastinação. E um aspecto casal agora, porque a gente tá aqui, tá quase aqui um podcast de casal, né? Peraí, vamos resolver tudo aqui. É hoje. Vai, irmão. Eu aprendi muito com a Thaís, eu falei sobre a questão da especialidade dela sobre identidade, mas... Além disso, também, ela é especialista nas questões de teste de temperamento. Sabe, já ouviu falar daquela colérico, sanguíneo, sim. Fleumático. E eu aprendi isso com ela. Então, quando eu passo a ter entendimento do que são esses temperamentos, e ela faz essa leitura de qual é o meu temperamento, e qual é a consequência natural do comportamento, a reação de quem tem esse comportamento, e a gente passa a se perceber melhor. O que eu acho, como eu ajo, né? Então, a gente tem temperamentos diferentes. Eu sou fleumático. Eu sou uma pessoa extremamente calma. Sou uma pessoa extremamente tranquila. Mas, às vezes, eu não tenho que ser calmo, David.
Opa. Às vezes eu tenho que gerenciar o meu comportamento e ser uma pessoa menos fleumática, né? Mas eu só vim entender e evoluir nesse ponto de entender o meu perfil, né, os meus temperamentos, e entender o dela também, quando ela me falou sobre o que é justamente identidade, as questões de temperamento, e eu venho... A raiz, aprendendo. né? Exatamente. Que até a bola que eu deixei quicando na pergunta anterior, né, que é a respeito de identidade, né? Enfim, agora eu passo para você. Boa. Vamos lá. Estava falando de liderança, né? Para que a gente comece a integrar, né, os pontos aqui. Todo líder, antes de liderar, ele tem que se conhecer. Não tem como eu liderar o outro se eu não lidero a mim mesma. Não tem como. Então, a liderança, ela começa no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal. Todo líder, antes de liderar alguém, precisa aprender a liderar a si mesmo. Esse é o primeiro ponto. E para que nós possamos liderar a nós mesmos, nós temos que nos desenvolver, entender o nosso perfil comportamental, nossa personalidade, nosso temperamento. Até porque o líder, ele só consegue chegar no seu aluno até onde ele chegou em si mesmo. Uau. Se eu não me transformei, como é que eu quero transformar o Perfeito. outro? Tem uma frase, né, que a gente fala o seguinte, me permita, que só pode cobrar quem ensina, só pode ensinar quem sabe, só sabe quem faz. Uau, E coloca em prática. Perfeito. E hoje a gente tem muitas lideranças que não tem conhecimento e profundidade, né, de causa naquilo que está cobrando. Vivência, E né? vivência. Então, esse é o fundamento, inclusive, da base de formação de uma liderança treinadora. Você quer ser líder? Então, se você quer ser líder, primeiro, conheça bem aquilo que você vai liderar. Exato. Segundo, você pode cobrar, mas você, como pré-requisito, tem que dominar. Então, só pode cobrar quem ensina. Só pode ensinar quem sabe, domine. E só sabe quem faz. Quem Não tem adianta só resultados. ficar na teoria, exatamente. Tem que ter resultado. Tem que ter resultado. E é impossível se ter o resultado sem trabalhar o seu desenvolvimento. Então, dentro do treinamento, da metodologia que ele aplica, que é a liderança 3D, eu líder de mim, eu líder de pessoas e eu líder do meu negócio, as duas primeiras lideranças, que é o líder de mim e o líder de pessoas, é extremamente essencial para que o líder possa liderar o seu negócio. Para que ele chegue lá, ele tem que ir na base. Qual que é a base? O autoconhecimento. E aí, qual é a ferramenta que nós utilizamos para isso? Que é uma ferramenta primordial. É a ferramenta da metodologia do DISC. A metodologia do DISC é uma ferramenta estratégica. Por quê? Porque ela mostra como o líder age e reage diante de determinadas situações, como ele comunica e como ele influencia a sua equipe. Então, quando ele faz esse teste, ele entende o seu perfil comportamental, ele aprende também a desenvolver o seu perfil comportamental e as suas habilidades, para que ele entenda como é que ele tem que agir, reagir e influenciar a sua equipe. Mas para que ele tenha sucesso na sua liderança, ele precisa aprender a se liderar. Como é que ele tem que se comportar, se comunicar e influenciar aquela equipe? Quais são o nível de autoconhecimento também da sua equipe? A equipe pode não ter o autoconhecimento, mas se o líder souber, ele vai saber conduzir da melhor forma. Provocar. Ele vai saber provocar. Então, nós utilizamos a ferramenta do DISC e também utilizamos a ferramenta dos temperamentos. Por quê? O perfil comportamental, ele mostra como você age e reage diante de determinados ambientes. Então, nós estamos aqui, nós reagimos de determinadas formas, nós nos comportamos de uma forma, certo? E isso, ele é moldado. Você pode nascer com um determinado comportamento, mas você também pode desenvolver um determinado comportamento, certo? Já o temperamento, você não muda, porque ele é biológico, você nasce com ele.
E o temperamento é como você reage diante a determinadas situações. Então, num momento de estresse, se você chega até mim e é agressivo ou é ignorante comigo, como é que eu vou reagir com você? Se você me falou algo que me fez sentir, me gerou uma emoção, eu vou conseguir controlar essa emoção? Não. Por quê? Porque a emoção, ela não controla, ela não é controlada. Mas o comportamento, sim. Então, quando eu entendo o meu comportamento, eu gerencio o meu comportamento, consequentemente, eu não vou ter uma emoção indesejável. Então, é mais fácil de eu controlar. Então, quando você aprende a lidar com o seu comportamento, com o seu temperamento, é mais fácil de você conduzir a sua equipe. Uma pergunta. Dentro disso aí, o que você teve que superar, que quebrar, que te gerou lições em cima disso? Tudo. Uau. Primeiro, eu não tinha nem noção do que era um perfil comportamental e um temperamento. Então, comportamental a gente sabe que é como a gente reage num ambiente. O temperamento é como eu reajo diante de determinadas situações. Então, um exemplo. Eu tenho um perfil comportamental de influente. O influente é aquela pessoa que é comunicadora nata. Ela Dominante? fala... Dominante. Eu tenho dominante, é influencer e eu tenho dominante. O dominante, ele é secundário, ele não é o primário. Então, primeiro eu sou comunicadora e depois eu sou dominante. Ao contrário do meu esposo, ele é dominante. Então, quando eu também entendo o perfil dele, eu não vou bater de frente com ele. Sabe por quê? Porque eu aprendi que, dentro de um relacionamento, quando um levanta a espada, o outro abaixa, porque senão vai ser duas cabeças vão rolar. Então, quando eu entendo de perfil comportamental, eu também aprendo a lidar com o outro. E eu sei qual é a minha capacidade, eu sei até onde eu consigo gerenciar o meu comportamento ou não. Eu posso escolher como é que eu vou me comportar. Dentro do comportamento eu consigo. Já dentro do temperamento, não. Porque ele é biológico. Quando eu for submetida a uma pressão, aquela reação natural minha, ela vai ver. Então, um exemplo. Eu era extremamente comunicadora, mas eu era tímida. Eu tinha vergonha, na verdade. Por quê? Eu tinha medo, eu tinha uma insegurança, eu tinha medo do julgamento. E eu precisei trabalhar isso. E isso veio da onde? Veio da minha infância. Porque eu não fui rotulada na minha infância, não me apontaram um dedo. Então, eu carreguei traumas. E esse trauma da minha vida me criou um bloqueio. Então, apesar de eu ser uma comunicadora, eu estava bloqueada. Então, eu só falava quando eu me sentia segura. Quase isso rouba o teu propósito, hein? Quase de comunicação. Não roubou por quê? Porque eu desenvolvi esse lado. Então, eu fui desenvolvendo o meu perfil comportamental. O meu temperamento ele é colérico. E muitas pessoas falam, não, mas você não é colérico, você é sanguínea. Por quê? Nós temos 4 temperamentos, que é o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. E o sanguíneo é aquela pessoa que é extremamente comunicativa, alegre e tudo mais. Já o colérico, aquele é sangue na veia, é foco, é disciplina, é vai, faz e acontece. Só que quando as pessoas me conhecem, não vê isso. Vê o quê? Vê a Thaís brincalhona, alegre, dinâmica, acessível. Eu realmente sou tudo isso. Por quê? Porque eu sou comunicadora. Eu me comporto como uma comunicadora que parece uma sanguínea, que é alegre, extrovertida. Então, quando você me vê aqui, você fala o quê? Eu sou uma pessoa acessível, sim ou não? Sim. Eu sou uma pessoa acessível. Quando a gente vai pro meu perfil temperamental, eu sou uma pessoa acessível? Sou, mas disponível para poucos. A gente tá falando de 2 testes. 2 testes. Teste de personalidade e o teste de temperamento. Não. Teste de comportamental de DISC, que é o dominância, influência, cauteloso e o estável. E o teste de temperamento, que é o colérico, sanguíneo, fleumático e o melancólico. Existem nos 2, tanto no comportamento quanto no temperamento, são 4 que existem. Quando você entende... Isso explica os comportamentos e os porquês, né? E os Exato. porquê? Porque o temperamento, ele trabalha a personalidade. Então, ele não pode ser mudado, porque ele é biológico, mas ele pode ser o quê? Amadurecido. Porque quando você aprende sobre a sua personalidade, como você reage diante de determinadas situações, você aprende a gerenciar, porque você não vai conseguir controlar suas emoções. Mas eu sei como é que eu me comporto. Então, por exemplo, eu sei que eu sou comunicadora, eu sei que eu sou colérica,
e eu sei que ele é dominante. Então, se em um momento de estresse, que eu estou num momento de estresse, eu ver que ele está estressado, eu não vou debater com ele naquele momento. Por quê? Se eu debater, acabou. Então, eu vou abaixar a bola. Por quê? Porque eu sou comunicadora no perfil comportamental. Ele já é dominante. Só que no temperamental, eu sou colérica, que é mais impetuoso. Ele é fleumático, ele é sossegado. Só que se eu for pra cima, como é o meu temperamento, é a minha personalidade, não vai dar certo. Ele vai ser obrigado a baixar a bola dele. Posso dar um exemplo? Claro. Vamos Prática. simplificar, Bora. talvez. Vamos, na prática. São tantos conceitos. Vamos trazer uma forma prática aqui. Vamos lá. Tem aquele programa na Rede Globo aí, o Big Brother Brasil, e vai começar, parece que o ano que vem vai começar um programa, independente se você gosta ou não, eu vou pegá-lo como exemplo, tá? Como é que é o primeiro dia no Big Brother Brasil? Você tem lá, não sei se são 20 pessoas, 30 pessoas, enfim, uma quantidade considerável que a Globo não seleciona aleatoriamente. Estas pessoas passam por entrevistas, todo tipo de teste de personalidade, comportamento, de temperamento, tudo. E ela coloca lá pessoas de perfis e histórias diferentes, com comportamentos totalmente opostos. E o primeiro dia, tranca numa casa, né? E o primeiro dia Só fé. faz o seguinte, olha, as pessoas estão lá, não tem desafio, não tem divisão de equipes ainda, não é... Tá Flores. tudo lindo, flores. Sempre tem alguém que se reúne lá, né, David e Os Wesley? primeiros grupos já se formam. Não, vamos dar as mãos, vamos fazer uma oração, vamos começar. Ó, aqui não tem a briga nessa casa, que seja tudo lindo. Aí o que a Globo faz? Ela pega, Fogo no parquinho. separa em equipes, dá um desafio que lá é só uma equipe que ganha, e é um comendo o outro vivo. Né? E somente, ó, você se matam aí dentro, somente um vai sair com prêmio de 2 milhões. Neste momento, as pessoas, elas de fato, o ser humano só revela a sua verdadeira identidade quando ele é submetido a uma situação de estresse, de pressão. É por isso que no primeiro dia tá todo mundo gerenciando comportamento. Só que quando vem a pressão, meu amigo, sabe aquela pessoa assim que quando fica com fome, volta ao estado primitivo? Ó, se eu ficar com fome, eu vou... Esse é o temperamento. Isso daí é justamente a revelação da mais profunda natureza. Então, se você está num ambiente que está controlado, você não está revelando de fato sua identidade, você está gerenciando o comportamento. Uhum. Tá? Se você, por exemplo, ó, vamos dar um exemplo. O David é uma pessoa, suposição aqui, tá? Extremamente pavio curto. Aí Tá? foi mesmo. Já, tá vendo Tá como vendo? ele aprendeu? Não Aí você é o Parece, cara mas fazer eu o pavio curto. Quando você sabe que você é pavio curto, você não vai, você pode fazer todo o curso do mundo. Esta é a sua personalidade. Essa é a sua, você é assim. Uhum. Agora, não é a síndrome da Gabriela que vai imperar na sua vida. Eu nasci assim, eu cresci, vou morrer assim. Não. Quando você trabalha o autoconhecimento, você entende o seguinte. Eu, sabendo que sou pavio curto, então essa situação está me estressando, aquela pessoa está me incomodando. Você se dota de ferramentas e mecanismos, sabendo que se você ultrapassar aquela linha, você vai perder o controle. Então você não pode ficar no automático. Perfeito. Você tem que gerenciar o seu Perfeito. comportamento pelo autoconhecimento. Exato. Perfeito. Então, o temperamento é como você reage. E o perfil comportamental, como você se comporta. Então, quando você entende o seu temperamento, e entende o seu comportamento, você se comporta de uma forma que ajude o seu temperamento. Mas só é Porque possível você gerencia pelo pelo autoconhecimento. autoconhecimento. E outra coisa, gera uma inteligência porque nós exaltamos o tratamento e como vocês se relacionam só no olhar aqui. Vocês precisaram entender o comportamento do outro e respeitar aquele momento do outro e o momento de entrar em cena e de se retirar. Exato. E ambos, ninguém perde. Exato. Os dois ganham. Exato. Então, o autoconhecimento, ele ajuda diretamente no seu pessoal e profissional, porque você aprende a lidar com o seu parceiro, com os seus amigos de uma forma mais tranquila, e você aprende a liderar não na força, mas pelo exemplo. Não é? Porque nós não dizemos aqui que
que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, quando a gente entende de pessoas e quando a gente desenvolve o nosso autoconhecimento, fica muito mais fácil de você liderar o outro. E você tem escolha, você fala, olha, essa área eu vou trabalhar porque eu sei que eu vou conseguir gerenciar o meu comportamento, ou não, eu vou sair porque eu não estou conseguindo gerenciar, porque eu sei até onde eu consigo chegar, até onde eu posso ir. Então, eu, por exemplo, não tenho esse domínio. Quando eu estou lidando com alguém ou com alguma determinada situação que eu já sei que eu não vou suportar, o que eu faço? Eu já me conheço, então eu gerencio os meus comportamentos. Eu já nem me aproximo. Eu já nem vou, eu já evito. Por quê? Porque eu sei o que vai acontecer. Então, isso é gerenciar o comportamento. Muito bom. Tenho 2 perguntas para fazer para você. A primeira é uma pergunta meio óbvia para mim, mas talvez para a galera não seja. É natural que uma pessoa tenha mais de uma característica na sua personalidade. Que ela seja sanguíneo e fleumático, que ela seja melancólica e colérica, Leuco. né? Sim. E acredito que seja possível você ter uma predominante, mas características de outras que se apresentam em determinados momentos. Tá. E aí a segunda pergunta é: qual é a ligação dessas características aí com os elementais da natureza? Tipo assim, com os minerais, exato, com os elementos. Tá. Excelente pergunta, viu? Parabéns. Vamos lá. Primeiro, nada é exato. Tanto no perfil comportamental como no perfil de temperamentos, existe sempre aquele temperamento e aquele comportamento que ele é predominante, sempre ele é mais evidente no ser humano, certo? Mas todos nós carregamos os 4 temperamentos e os 4 comportamentos. Porém, na maioria das vezes, exerce sobre nós 2 predominantes. Tá? Um predomina e o outro é como se fosse secundário. Uhum. Né? Mas sempre é um. Mas eu vou trazer um exemplo prático meu. Tá. Eu sou colérica, melancólica e sanguínea. Eu transito nesses 3 o tempo todo. Por isso que as pessoas me confundem muitas das vezes com o temperamento sanguíneo. Mas me submete sob pressão para você ver o que vai vir. O colérico. Só que ainda assim, dentro do perfil temperamental, existem níveis. Existem níveis. Então, eu sou colérica, eu sou explosiva, eu faço... Não. Intensidades. Existem intensidades diferentes. E dentro do temperamento, existe o sanguíneo, que ele é associado ao elemento do fogo. Do fogo não, do ar, certo? O colérico, ele é associado ao fogo. O melancólico é associado à água. E o fleumático é associado à terra. Então, todos os temperamentos são associados a um elemento. Então, por isso que a gente fala que o colérico ele é impetuoso. Porque qual é o elemento dele? É o fogo. Então, coloca um colérico com um sanguíneo. O sanguíneo não é ar? Ele é alegria, ele é extrovertido, ele é dinâmico. Já o colérico, ele é o quê? Ele é diretivo, ele é focado, ele é objetivo em tudo. Aí o que acontece? Coloca o sanguíneo e o colérico junto. O sanguíneo não é ar? Ele vai assoprar no fogo. O que vai acontecer com o fogo? Inflamar. Inflamar. Aí eu falo, às vezes eu falo pro meu esposo, quando ele começa a soprar, né? Amor, você se esqueceu que eu sou colérica? Você sabe que eu não gosto disso, aí você fica? Porque parece que ele cutuca às vezes. Mas o que mais incomoda, você sabe o que mais incomoda? Caso o meu família. O meu fleumatismo. É. Porque a minha intensidade no fleumático, ela é alta. E aí o que acontece? A pior... Ó, fica a dica para você de casa, tá? Você que está assistindo, acompanhando o Dupla Visão. Um colérico, no momento que ele está numa situação de ira, de estresse, a última coisa que ele quer é um fleumático chegando com uma voz mansa, falando: fica tranquila, Calma. vai dar certo.
né? É onde o colérico explode. Então, nesse momento, se coloque numa situação de inércia que o resultado vai ser melhor. Eu só vejo uma bola quicando na minha frente. A vontade é chutar. Então imagine o fleumático. E o fleumático, como que é? É. É o oposto, É o não é? oposto. Então eu falo, vai, Perfeito. anda. Todas as vezes que eu falo isso para um fleumático, aí que ele não vai fazer mesmo. Calma. Porque ele não gosta de lidar com pressão. Ele é calmo, mas aí que ele não vai fazer. Então, quando você conhece o perfil do outro, você sabe como lidar com ele. Você sabe como extrair o máximo potencial dele. E dentro do relacionamento, você sabe como você conquistar tudo que você deseja. Isso é tão forte, porque aí novamente, a união de propósitos. Nós ficamos por quase 5 anos morando em Fortaleza. Isso por questões de trabalho. Eu fui para lá para fazer um apoio de uma empresa que estava iniciando o processo de IPO, né, que é a abertura de capital. E nós fomos, por um tempo, líderes de casais. E o nosso grupo, ele crescia, se multiplicava muito em função do quê? Porque nós levávamos a aplicação de todos esses conceitos à prática. A gente fazia exercício com os casais da igreja e era uma maravilha. O quão as ferramentas que a gente tem hoje, que a gente usa para o trabalho, para o dia a dia, para nos tornarmos melhores profissionais, elas são essenciais para a gente também impactar vidas dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, na sua própria família. Então, foi uma experiência maravilhosa para nós. Eu creio, tenho convicção de que esse também é um chamado de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa abençoar, ser canal de bênção na vida de outros casais. E tudo isso é utilizado com muito cuidado, né, com técnicas, para que os casais melhorem as suas relações, né, sejam nas terapias, nas reuniões que a gente fazia de casais. Tem uma ferramenta também que é muito legal, existe um teste também que se faz, e é muito conhecido, que é as 5 linguagens do amor. Então, quando você entende também sobre as 5 linguagens do amor, inclusive sobre a linguagem de amor do seu parceiro ou dos seus colaboradores, Boa. você também é mais certeiro. Então, por exemplo, eu trago mais um exemplo nosso. A minha linguagem de amor é o quê? Palavras de afirmação. Por que é palavra de afirmação? O meu perfil comportamental é o quê mesmo? Não é comunicador? Logo, Boa. a minha linguagem de amor, Boa. palavras de afirmação. Boa. Então, a todo tempo, Legal. eu falava pro meu queridíssimo esposo, amor, eu te amo, você é minha vida. E eu sou assim, a todo momento eu falo, em qualquer lugar. Porque é o que eu sinto. Então, todas as vezes que eu expresso esse meu sentimento, isso É é você. uma prova de amor, sou eu. Só que para ele, quando na época, né, alguns anos atrás, quando nós não tínhamos o conhecimento, ele falava assim para mim, qualquer coisa, ele falava, você só fala e não faz. Por que ele falava isso? Porque qual que é a linguagem de amor dele? É completamente oposta da minha. Enquanto o meu é palavras, frases de afirmações, o dele é o quê? Silêncio, se cala e faz Atos de serviço. atos. É Legal. atitude, é fazer, é executar. Olha o poder do conhecimento. Isso aí. Visionários, olha o poder do conhecimento que faz. É isso aí. Transforma e gera resultados reais. E é pegando esse gancho que eu quero evidenciar isso. Referente ao trabalho. Sim. Aos empresários, às empresas, invistam mais no maior ativo da empresa: pessoas. Porque quando essas pessoas entenderem, alcançar o conhecimento, os teus resultados serão maiores. Isso aí. Imagina a pessoa ter a identificação do potencial dela. Exato. Qual é o lugar dela? É igual um técnico no futebol. Muitas das vezes, o jogador gostaria até de jogar naquela posição. Mas o técnico, com o olhar perito, olha e fala assim, não. Você vai jogar aqui e você vai render mais aqui. Exatamente. Não discute. É. Me ouça, respeite e execute. Aí, ao final do jogo, a pessoa arrebentou, aí volta pro técnico e fala, caraca,
Me dei bem. Eu nem sabia que eu seria tão bom ali. É isso aí. Mas o nome disso chama-se conhecimento. Isso. Quando você conhece, você identifica. Quando você identifica, você potencializa. E quando você potencializa, existem resultados. Eu Muito sempre bom. digo, quanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo. Uau, perfeito. E é pegando esse gancho que eu gostaria de ouvir de você uma história real do que a Leader Partner influenciou uma história de uma empresa que você viu estar em um cenário e quando você implementou as tuas técnicas, os teus métodos, você viu sair de um nível para outro. Por Muito favor, compartilhe essa proeza. Ok, bom, a gente tem aí ao longo desses 17 anos bastante case de sucesso, Eu poderia destacar vários cases, mas eu queria trazer um talvez que seja um case que esteja super, né, em alta, que é o mercado de varejo farma. Nós tínhamos um desafio inicialmente em 2018, para 2019. Nós fomos contratados como como o principal parceiro de consultoria com foco em melhoria de gestão, atendimento e vendas para uma rede de farmácias nacional, na época com 1.000 lojas, isso com base e sede lá em Fortaleza, Ceará. E com o início ou pré-pandemia, veio justamente o convite da empresa em não somente a gente trabalhar como consultoria, mas assumir a frente na área de gente, gestão, cultura e ASG, os temas ligados à sustentabilidade. Porque a empresa tinha ali uma janela de perspectiva de abertura de capital, né? Mas essa ida a Fortaleza não foi somente como... Não foi mais como consultoria, foi como executivo, onde eu estive lá à frente por quase... Entre consultoria e trabalho executivo, quase 5 anos. E esse trabalho rendeu inúmeros cases. Então, como, por exemplo, a possibilidade da empresa não só aumentar significativamente o faturamento. Hoje é uma empresa de 18 bi de faturamento ano. Mas apoio no processo de abertura de capital da empresa, composição de toda a parte de estruturança de governança corporativa, seleção de executivos, a questão também de lançamento da universidade corporativa, com 0 recurso da empresa, tudo através de programa subsidiado pelos parceiros da indústria, toda essa parte de planejamento estratégico, toda essa parte de governança, tudo foi fruto de um resultado, obviamente, com uma equipe competente, dedicada, mas que até hoje é case de sucesso no mercado de varejo farma. Nós tivemos como clientes também, ao longo dessa trajetória de 17 anos, empresas como Crefisa, né? Então, lá, o método de gestão, atendimento e vendas, todos os padrões de loja que foram implementados em todas as lojas no Brasil, foi a Leader Partner que fez, né? Help Lojas de Crédito do Banco BMG, e por aí vai afora, né? Eu sempre costumo dizer que onde existe uma equipe, um time de vendas ali, com lideranças, que tem meta, cultura, que tem objetivo e que tem cultura de foco em resultado, existe a oportunidade de fazer com que as empresas vendam mais. Mas, enfim, isso daí seria talvez por um outro podcast a gente contar, entregar a receita, que é como fazer, de fato, a equipe produzir e vender mais. É possível? É possível, né? De forma prática. Qual que é o desafio? Você sabe, né, Wesley, você por muito tempo esteve à frente de grandes equipes de vendas, né? E o grande desafio que um líder tem junto a um time de vendas é diminuir performance, ou seja, fazer com que aquele que vende menos se aproxime dos campeões de vendas. Equidade. Perfeito. Né? Porque o que faz uma loja não entregar o resultado no final do mês não são todos os vendedores. Você tem aqueles lá que deixam de cumprir a sua performance, a baixa de alguns, quando somada é o desvio negativo da loja, né? Então, basicamente... sucesso é equipe. O sucesso é equipe. E como que a gente trabalha isso? Primeiro, você tem que ter método, tá? Cada um tem o seu jeito de vender, de poder atender, mas você tem que ter
método a partir das principais práticas já dos campeões de vendas da empresa. Por que esses caras que estão aqui vendem mais, sempre batem meta, estão lá acima há muitos meses, e esses sempre estão aqui embaixo? Ah, eles têm sorte? Não. Eles têm um conjunto de técnicas, comportamentos, conhecimentos que fazem deles campeões de vendas. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um laboratório, extrair as melhores práticas do que tem aqui, dentro de casa, com o que tem de mercado. Vamos construir um padrão customizado, 100%, para o negócio da empresa. E vamos treinar todo mundo? Top. Então a gente faz isso. Só que a gente está fazendo isso com quantas? Empresas que têm 26 mil funcionários, 30 mil funcionários. E daí vai. E aí o resultado, ele acontece. Porque minimamente um desvio negativo que você corrige em todo esse pessoal que está na base, isso eleva o resultado da empresa para coeficientes extraordinários, exponenciais. Você dá o caminho e a atenção para o foco certo. Isso. Aí tem um ponto que é uma chave. Não perde tempo. Isso. Mas qual é o segredo do sucesso da Leader Partner? O segredo do sucesso da Leader Partner é que não é só construir um método de atendimento e vendas. Porque se a gente constrói um método de atendimento e vendas e entrega para cada um dos vendedores, o que muitos vendedores infelizmente fazem? Ah, bacana, legal, pega, abre a gaveta, coloca lá, ficou lá. O método ele não transforma resultado. Não aplica, né? Agora, quem é que está no dia a dia com a equipe? É o líder. Então a gente precisa construir um método a partir das principais práticas, mas a gente tem que imergir esta liderança no desenvolvimento de competências de líderes treinadores. Perfeito. Ou seja, ele não pode facultar a responsabilidade de desenvolver a equipe ao RH da empresa. Não. Tem que respeitar uma hierarquia. Exato. Para que de cima para baixo aquele método seja replicado. Perfeito. E aí o ponto em questão, David, é que muitos líderes de equipes de vendas, eles acreditam ainda nos dias de hoje que a responsabilidade de treinar e desenvolver um time de vendas é do RH. E o RH tem uma responsabilidade importante, que é qual? Selecionar, encontrar, recrutar profissionais que têm aderência de perfil e passar a bola. E viabilizar treinamento, contratar e viabilizar o treinamento por meio de empresas, enfim. Mas onde que você aprendeu a vender? Tudo que você vendeu foi em sala de treinamento ou foi no dia a dia, no chão de loja? É dentro do campo. No campo. Foi no campo, meu irmão. É gastando sola de sapato, enfim. Então, é exatamente esse o trabalho que a gente faz. On the job training. Focar treinamento, sim. É importante, treinamento de sala, eu sempre falo, não forma ninguém, informa. Quando a gente coloca em prática o que a gente viu em sala no nosso dia a dia, a gente transforma informação em conhecimento. Nossa. É uma base teórica apenas, mas precisa da prática Exatamente. E do olhar treinado de um líder para identificar o que falta trabalhar naquela equipe. Sensacional, É isso aí. Muito Isso aí. bom. Exatamente, até porque eu acredito muito no treinamento e desenvolvimento, né, da liderança. Eu acredito que uma liderança desenvolvida, ela transforma vidas, ela desenvolve cultura e resultados. Então eu pego o gancho e passo a bola para você. Ah! Quando as pessoas que estão vendo aqui agora esse podcast estão, com certeza, interessadíssimos no que vocês fazem. E é pegando esse gancho que eu quero que você diga aos nossos visionários interessados, ao procurar a mentoria da Thaís, o que vai encontrar? Transformação. Você vai se desenvolver, você vai despertar o verdadeiro diferencial e o potencial que existe dentro de você. Porque eu acredito naquilo que nem você mesmo acredita, mas que deveria acreditar. Então, quando você se desenvolve, você avança. E toda a sua geração avança junto com você. Então, quando você se desenvolver, você vai estar apta ao sucesso. Nossa. Muito bom. Sensacional. É isso. E as ferramentas que vocês usam, né? Ficaram bem evidentes aqui, né? Então, assim, para algumas pessoas pode estar soando meio que estranho alguns termos e tudo mais. Mas por quê? Porque a gente sabe que o contato com o conhecimento de primeira, assim,
Pode assustar, A linguagem é mas, um pouco, né? mas, que é mais técnico, né? é, mas, é ex- muito simples. mas existe aquela frase que eu gosto sempre de usar. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, se você está ouvindo o que eles estão falando agora, é porque de alguma forma essa mensagem precisava chegar até você. A semente foi plantada, agora basta você ir atrás e buscar mais conhecimento. É isso Simples assim. Muito bom. aí. Nada é por acaso, tudo acontece na hora certa e no momento certo. Não existe um momento errado. O momento é certo, seja ele qual for. Muito bom. Aproveite da melhor forma. Deixa eu fazer aquela pergunta Vai. pro Evandro. Evandro, o que você considera inadmissível num profissional ou numa equipe de vendas, Ou numa empresa. ou que numa seja- empresa, de cultura modo errada. geral, Perfeito. para poder alcançar os resultados que eles almejam? Não pode errar aqui. Perfeito. Eu sempre falo que, respondendo de forma prática e depois eu explico por quê. Tá. Perfil certo, no lugar certo. Acho que corrobora com a fala do Wesley na questão da analogia que ele traz do técnico. Uhum. Saber direcionar a pessoa ou profissional na posição certa do campo. Perfeito. Porque treinamento, seja o melhor treinamento do mundo, ele vai elevar o nível da pessoa até um determinado padrão. Mas se o desenquadramento do perfil tiver muito aquém, logo na entrada, treinamento não vai fazer milagre. Vai trazer a pessoa desse nível para cá, porém o mínimo esperado tá aqui. Então, Não vai passar do teto, né? exato. Então, para que a gente possa entender o que de fato gera resultado, o que gera resultado nas empresas são as pessoas. Só que é qualquer pessoa, é qualquer um que pode assumir qualquer desafio, né, responsabilidades, tarefas? Não. A gente tem que ter, a depender de cada posição, um perfil específico de profissional. E aí sim, eu tenho um enquadramento de um profissional para que este seja treinado e desenvolvido nas habilidades necessárias para o bom cumprimento de suas tarefas, atribuições e responsabilidades, ao qual ele foi incumbido e é o que se espera dele, né, como executor ali no dia a dia. Então, basicamente, eu digo que o grande erro que as empresas acabam tendo é não fazer uma escolha correta do perfil ideal para... Ah, Evandro, mas a pessoa está preparada, perfil ideal significa que a pessoa já chega pronta ou não? Não é isso, né? É pessoa que tem enquadramento de perfil, mas às vezes ela tem carência de desenvolvimento. Ok, mas ela tem adequação do perfil. Posso dar um exemplo prático? Sim. Isso que a Thaís falou sobre a questão do comportamento, né, do teste de comportamento. Se você pegar alguém, vamos lá, que vai executar uma atividade de auditoria numa área de compliance, de riscos, e essa pessoa ela é um alto nível de dominância, né? É uma pessoa que tem uma característica de ter muita iniciativa, mas às vezes natural, de ter o egocentrismo, de liderar, muito provavelmente a dificuldade dessa pessoa ter alto índice de concentração é um fato. Por quê? Porque ela está muito mais para vendas do que para um processo de auditoria que requer minuciosamente cuidados. Concentração. Agora, se você pega alguém que tem um enquadramento, onde tem um alto nível de cautela e que tem cuidado e precisão aos detalhes, Boa. o comportamento, o instinto natural do perfil desta pessoa é mais suscetível ao sucesso para esta determinada atribuição. Então, por isso que eu falo, escolher as pessoas certas, eu diria que seria não o único, mas o primeiro dos fatores de sucesso do negócio. Nossa. Exato. Ou seja, é inadmissível negociar com a seleção Pessoas. Correta de pessoas. Isso. Exato. Sensacional. Pode Não, pode falar, pode falar. E aí fala, Evandro, mas tá, e como é que eu seleciono, tá, pessoas de uma forma correta? Eu sempre falo, fica o recadinho. Opa, aconteceu um acidentezinho aqui. Tranquilo.
Segue. Mas é pra provar que a caneca é boa. É Tá boa. vendo que ela não... Ó, Compre tá a intacta caneca visionária. caneca Adquira tá- a caneca visionária nesse Caneca- momento. Aconteceu um acidente aqui. Pronto. Quem sabe faz ao vivo, né? Opa, tudo certo. Mas vamos lá. Ó, peraí que eu lembrei de algo. Parafraseando a Thaís. O que você faz quando derruba um copo de água? Continue. Ah, boa. Continue. 3 fatores indispensáveis para que você possa contratar bem, Boa, tá? Então, primeiro, vamos repetir, tá? boa. 3 fatores indispensáveis para você contratar e contratar bem. Os 3 Cs. Contrate. Primeiro C. Conhecimento. A pessoa tem que ter conhecimento, conjunto de habilidades, conhecimentos aderentes às atividades que ela vai executar, que é o know-how dela. Isso pode ser percebido e identificado não só pela formação, mas pela experiência dela ao longo da sua jornada profissional. Segundo C, comprometimento. E o comprometimento, não adianta a pessoa ter conhecimento se você não identifica, procura identificar ali, até pela história, né, pelo comportamento dela, se ela de fato é uma pessoa dedicada, que vai de fato trabalhar de maneira disciplinada, né, empenhada. Então, comprometimento é o segundo C. O terceiro C é um C que, se ele não existir, qualquer um dos 2 primeiros existindo, são anulados em função da ausência do terceiro C, que é o caráter. Porque caráter não se treina, caráter não se desenvolve, caráter é o que a pessoa já traz e que está diretamente ligado aos valores dela. Nós não conseguimos moldar isso. Faz sentido o contrate caráter e treine as habilidades? Perfeito. Daí surge justamente, e você foi feliz, é muito difundida essa frase, mas é tamanha verdade. Porém, o desafio que se tem, né, David e Wesley? A gente só vai, de fato, identificar quem foi a pessoa que a gente contratou depois de um determinado tempo. Às vezes, numa entrevista, por mais que se tenha os testes, no dia a dia. E aí eu me lembro, minha avó falava, a gente só conhece o ser humano quando a gente consome uma saca de sal junto. Só que não é aquele salzinho de 500 gramas. É uma saca. É aquela saca desse tamanho, assim, que é uma vida junto. Então, a prova disso, a maioria das pessoas que contratam por uma visão técnica. Agora, por que as pessoas saem da empresa? Por uma questão de incapacidade técnica ou por uma questão de comportamento? Aí é comportamento. Comportamento. Perfeito. Então, é natural isso, mas são as dores que todos nós temos aí no dia a dia no ambiente corporativo, faz parte, né? E um ponto que eu acho Ótimo. legal, sabe por quê? O que acontece também na contratação? Às vezes você contrata pelo perfil comportamental, mas você também se esquece que o perfil comportamental é diferente do temperamental. O temperamental, ele é biológico, nasce, não muda, só amadurece. Mas o perfil comportamental, ele pode ser moldado, pode ser adaptado. Então, naquele momento da entrevista, a pessoa pode estar com aquele determinado perfil adaptado. Ela pode ser uma influente, mas ela pode ter trabalhado, se desenvolvido para poder aderir ao perfil comportamental do analista. Mas ela não é. Então, tem toda essa questão ainda que envolve na hora da análise. Olha, falando em análise, performance, tem vários passos e detalhes que, de fato, faz vender. É isso aí. Então, eu quero pegar esse gancho, quero perguntar para Thaís aqui. Qual é a influência que existe na vestimenta, na aparência? Observando vocês aqui, vocês estão muito elegantes, muito estilosos, muito bem vestidos. Culpa dela, sabe a história assim? E digo mais, eu valorizo e reconheço muito isso, e eu acredito que a vestimenta diz muito de quem você é, para onde você quer ir. A vestimenta, gente, não é só uma roupa de reposição. A vestimenta, ela é intencional, cara. Sim. Ela é intencional. Aí eu pergunto, o que você quer vender? Aonde você quer chegar? Aí, para mais detalhes, eu vou passar a bola para Thaís dizer
o que significa, qual é o poder da vestimenta? Da imagem, né? Da imagem. A vestimenta está ligado à imagem pessoal. A sua imagem, ela é expressão da sua identidade. Extensão também, né? E extensão. Hoje em dia as pessoas estão muito mais preocupadas em parecer do que é ser. Então é por isso que eu trabalho de dentro para fora. Porque quando você acredita em quem você é e quando você se conhece, você se veste de quem você é. Porque a roupa, ela não pode ser uma armadura. Ela tem que ser uma estratégia natural. Então, a gente usa de forma intencional. E qual é essa forma intencional? As cores, elas comunicam antes mesmo de você abrir a boca. Então, a partir do momento que eu chego em determinado local, a pessoa vai bater o olho em mim e ela vai ter uma percepção de primeiro momento. Então, a cor que eu estou vestindo, ela comunica. O preto comunica. Ele comunica poder, ele comunica liderança. As linhas, as formas da sua roupa também comunicam. Linhas retas são consideradas linhas masculinas. Então, ela também comunica liderança. Já as linhas curvas são linhas mais suaves. Já tem um outro tipo de comunicação. Então, tudo em você comunica. Desde a cor até as linhas que você usa. Das linhas e das cores que você usa. Tá? Então, é de extrema importância você ter um autoconhecimento de quem você é e o que você quer transmitir para o outro. Bem como acessórios também, né? Acessórios, brincos, o cabelo que você usa, a cor do esmalte que você está usando, tudo isso comunica. Agora, é importante ressaltar que apenas a imagem por si só, ela não sustenta. O porquê? De fato, quando você chega em um ambiente, o que é de forma perceptível notado, é a sua imagem. Então, a sua imagem, ela abre portas para as oportunidades, mas ela não sustenta. O que sustenta é o seu comportamento. Então, por isso a importância de você se conhecer, se desenvolver e se vestir com intencionalidade. Porque aí sim é sustentável, porque a sua imagem, ela vai comunicar quem você é. Então, quando a sua identidade encontra a sua essência e a sua imagem e a sua comunicação está congruente, aí você passa credibilidade, você gera essa credibilidade. Se ela não estiver em congruência, ela não vai gerar autoridade. E as pessoas não vão confiar em você, nem respeitar e muito menos comprar o seu produto. Eu acho sensacional e o resumo é: seja intencional para aquilo que você quer, e só que preservando literalmente a sua identidade, quem você é. Tem que ter a ver. Tem que ter a ver. Então, aquele papo de, não, eu me visto em todos os lugares da mesma forma, eu não ligo tanto para vestimenta, eu acredito que você está equivocado. Sim. Né? Porque até para alcançar alguns resultados, a pessoa tem... Porque assim, primeiro as pessoas te vê. Depois as pessoas te ouvem. As pessoas falam, mas a minha imagem não define quem eu sou. Ela não define quem você é. Mas ela mostra camadas de quem você é. Exato. Então, se o outro não te conhece, ele vai te analisar pelo quê? Pelo que ele está vendo. Exatamente. Então, ele vê o quê? É a imagem e o seu comportamento. Então, nós devemos cuidar disso. E outra coisa, você pode começar... Você escolhe como você quer começar. Você pode começar ganhando já vendendo a imagem que você deseja. Faz sentido, David? Total sentido. E tem o outro lado da moeda, né? Como foi a primeira frase que você falou, né? Ali no começo já sobre a moeda, que a moeda tem dois lados. Existe o lado de você já ser e precisar aprender a parecer ser. Exato. E existe o lado de você cuidar para não passar uma imagem de que você é e se queimar. Porque você vai parecer ser, mas de fato você ainda não é. E aí, uma vez que você perdeu uma oportunidade num mercado, se tratando de trabalho mesmo, de empreendedorismo, você fechou uma porta, você pode se queimar para o resto da vida. E não ter mais uma oportunidade de restaurar uma imagem que você já deixou negativa no mercado. Sim, porque a primeira imagem, costumam dizer que a primeira imagem é a que fica. Por quê? Porque a ciência até explica isso, que para a pessoa criar uma nova percepção de você,
demora-se depois em torno de uns 3 meses. Mas será que depois de 3 meses você vai ter a oportunidade de encontrar essa pessoa novamente Legal. e transmitir para ela uma nova percepção Legal. através da sua imagem seguida do seu comportamento? Então, quando você se conhece por dentro e por fora, você trabalha com intenção e Boa. com estratégia. Não é falsidade isso. Estratégia não é algo falso. Quando você se conhece, quando você é verdadeiro. E é possível, sim, sermos verdadeiros, mas intencionais. Então, não perca oportunidade de emanar já de cara o seu melhor e quem você é. Isso. E pegando esse gancho aqui, eu vou pedir apenas uma pausa breve para os nossos visionários aqui, que vamos chegar à pergunta ouro. A pergunta que chama-se O Momento Visionário. Já voltamos, visionários. Fala, visionários! Quer economizar até 95% na sua conta de energia? Cara, usa a tecnologia a teu favor. Hércules Energia Solar é referência em Franco da Rocha e região, franqueado da Energy Brasil, né, Wesley? Exatamente. Você também pode, em vez de pagar o valor da sua conta, você pode estar pagando o financiamento 100%. Facilidade, né? Exatamente. Na hora de pagar, na hora de adquirir todo o equipamento, instalação com agilidade. Nós recebemos o Hércules aqui e ele falou que em 45 dias, no máximo, você tem toda a instalação feita na tua casa e já começa a economizar. Então não perde tempo e entre em contato agora com o Hércules Energia Solar. Estamos de volta, visionários. Estamos diante aqui, nada mais, nada menos, que o momento visionário do programa. Eu costumo dizer que é um momento crucial, mas não é menos importante do que todo o conteúdo que foi compartilhado aqui, que foi simplesmente agregador, inspirador e necessário. Então, para fazer o momento visionário e a pergunta ouro, eu convido ao palco do Dupla Visão Podcast, David Rangel. Contigo. Obrigado, cara. Obrigado pela honra. E assim, antes de fazer a pergunta, pessoal, se inscrevam no canal, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Com certeza absoluta, tudo que foi dito aqui vai fazer sentido e vai ajudar muitas pessoas, se não a você diretamente, mas alguém que você conhece. E você vai estar apoiando também o nosso trabalho. Então, sempre que puder, deixa o seu like, se inscreve aí, compartilha esse conteúdo e siga a gente nas outras redes sociais também. E também os nossos convidados, que o arroba deles está passando aqui embaixo. E aí eu vou deixar a pergunta ouro, o momento visionário, para vocês dois responderem, aí na sequência que vocês acharem melhor. Que é o seguinte, nós temos esse momento assim, como algo mais ligado ao coração de vocês. Sobre uma mensagem de legado, uma mensagem que sirva de fato para a humanidade como algo transformador. Quando vocês não estiverem mais aqui, qual mensagem vocês querem que fique com a identidade de vocês para impactar a humanidade, para trazer um mundo melhor? Que mensagem é essa? Uau! Muito bem. Bom, eu nunca quis e eu não desejo ser um homem famoso. Eu desejo ser alguém importante. Em que sentido? O importante, às vezes, hoje ele é distorcido. O importante é alguém que tem alguma posição na sociedade ou alguém que tem uma certa relevância financeira. Não é isso. O importante é a quem eu amo, as pessoas que eu amo, no dia que eu me for, e todos nós um dia iremos, como você bem colocou, eu ser lembrado como alguém que fez o bem. Porque de tudo que temos aqui, nada a gente leva de material. Mas depois dessa vida terrena, a gente tem um lugar preparado para nós. E eu tenho convicção que aquele que planta o amor, ele vai, e que segue o propósito que Deus nos dá em vida, vai alcançar o melhor repouso nos braços do Pai. É isso que eu creio. Sensacional. Muito Thaís. Eu sempre digo para as pessoas serem luz. Seja luz na vida dos outros.
eu digo que eu não vim neste mundo para brilhar. Eu vim para iluminar. Porque brilhar não é sobre mim, é sobre o outro. Iluminar. Iluminar é sobre o outro. E é isso que eu vim fazer neste mundo. Iluminar a vida dos outros. E como é que eu faço isso? Transbordando todo o meu conhecimento, todo o meu amor, toda a minha vontade genuína de ajudar o próximo. E eu entendo que para que eu ajude o outro, eu preciso me ajudar primeiro. E eu já faço isso há anos. Então eu quero deixar neste mundo um legado. Seja luz por onde você passar. Muito bom. Sensacional. Sensacional. E eu quero fazer as minhas considerações finais aqui a vocês. Eu só posso agradecer a vocês por vocês terem vindo do seio da casa de vocês para sentar aqui nessa mesa e compartilhar o melhor de vocês para a nossa audiência de visionários e para nós, né, David? Nós fomos impactados, fomos inspirados, aprendemos muito, foi fortificado muitas coisas aqui. Então, eu quero dizer que a presença de vocês aqui foi necessária. E como eu disse nos bastidores, já estava escrito pelo dedo de Deus. Amém. Amém. Então, eu me sinto lisonjeado e muito honrado por essa oportunidade que Deus proporcionou aqui de ter vocês aqui com a gente. Então, para mim, é uma honra muito especial. Faço das suas as minhas palavras. Muito obrigado. Foi um prazeraço conhecer vocês. Aprendi muito e com certeza eu tô levando algumas ferramentas aí para aplicar na minha vida, no meu lado profissional também. Então, muito obrigado. Vocês somaram muito aqui com o nosso propósito de impactar vidas positivamente. Perfeitamente. Muito obrigado. Imagina, nós que agradecemos, somos gratos pela oportunidade, né, pelo carinho, pela receptividade de vocês. Que essa não possa ser só a primeira vez, mas a primeira de muitas outras que virão. Amém. E quero reforçar aqui que nós possamos ser sal e luz neste mundo, assim como Deus nos orienta. Gratidão. Amém. Gratidão. Amém. Obrigado, David. Chique. Obrigado, Wesley. Eu quero, além de agradecer, eu quero parabenizar vocês dois por esta causa. É uma causa com um valor enorme, um valor imensurável, né? O propósito pelo qual nasce a dupla visão é genuinamente algo de Deus para a vida das pessoas. E vocês são instrumentos de Deus aqui na Terra como transmissão para que pessoas sejam alcançadas com grandes conteúdos, como nós temos acompanhado aqui em cada episódio. Parabéns a vocês, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Sucesso. Amém. Muito obrigado. E é com essa gratidão que eu quero encerrar aqui o Dupla Visão Podcast de hoje. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Muito bom.